Salve, rapaziada! Tudo bem com vocês? Meus amiguinhos, o tempo aqui no sul de Minas Gerais virou um pouquinho lá. Será que teremos um bom período de chuvas agora? Nós estamos precisando, meus amigos. Mas, no entanto, deu muita chuva de granizo aqui na minha região. E na de vocês? E o medo, gente? Já vi muito prejuízo com essas chuvas de granizo, né? Então, assim, o cumprimento secreto da ordem dos transportadores de combustível. Está bom. Meus queridões, rapidinho a gente volta, assiste a nossa vinhetinha e até mais. Salve! Salve, rapaziada! Tudo bem com vocês? Então, rapaziada, aqui é o Marco Asa, diretamente do sul de Minas, dando um rolê aqui com a minha queridíssima, amada Dona Elvira. Dona Elvira está necessitando de circular o óleo dela. E hoje nós não vamos para a estrada, porque, como eu disse, esse tempo está imprevisível. E o Marcão não está querendo pegar e ficar tomando banho de graça. Não é mesmo, meus amigos? Cadê ele? Tem uma apressadinha atrás de mim. Aqui na Elvira não põe câmera traseira, porque ela vibra demais a câmera, ele fica muito instável. Mas vamos lá, nós vai descobrindo aos poucos. Mas pois bem, vamos trocando umas figurinhas aí. Faz tempo que a gente não faz um papo aleatório, não é mesmo? Então, meus queridões, papo aleatório. E as obras estão, ó, firmes e fortes nas Minas Gerais, tá? Que beleza. Mas tá bom. Para resolver principalmente a questão da época das chuvas, né? Que é a inundação, meus amiguinhos. Ó, músculo-alvo. Mas é assim, meus amigos, eu tenho pegado, ainda bem, trabalhando muito. Caramba! A demanda psicanalítica tem crescido. E, portanto, né, o Marcão agregando aos poucos mais pacientes. Mas isso é bom, cara. É bom. Eu gosto ainda de ver as pessoas fazendo terapia. E a coisa mais impressionante do mundo, eu falo isso direto para minha esposa, 90% dos meus pacientes são mulheres. E aí o pessoal vai falar igualzinho à época do Freud, porque o Freud também deu seus deslizes, né? O Freud acreditava que a mulher era mais propensa à histeria do que os homens. E, no entanto, não é bem assim. O grande problema era que a mulher, na época do Freud, ela tinha propensões aos surtos histéricos. Por quê?
por causa da imensa repressão que havia pelos ditames machistas. Então, muitas das demandas, né, no divã relacionado às mulheres tinha a ver com essa questão. Então vamos fazer o seguinte, moçada. Tira o papel aleatório. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos falar sobre essas questões? Mas o que acontece? Existe também uma problemática em torno do universo, não no universo masculino, mas no universo do homem. Isso tem nada a ver com masculino e com feminino. Geralmente as mulheres, elas têm uma liberdade pessoal, mas isso tudo é construído culturalmente, de falar sobre sentimentos. Então, ou seja, antes que esses sentimentos eles afetem as emoções, né, que é a comunicação externa desses sentimentos, é a forma que a gente externaliza os sentimentos, elas têm uma facilidade cultural, educacional, de externalizar esses sentimentos. Então, sentimentos comuns, como insegurança, medo, frustrações, e elas costumam fazer aí um pouco mais isso. Agora, o homem, ele tem um embotamento, essa palavra é interessante, um embotamento de ordem sentimental que faz com que ele reprima as suas emoções. E primeiro, essa repressão, né, envolve um recalcamento, e esse recalque envolve um dispêndio energético muito grande. Então, assim, gasta muita energia para você pegar e reprimir todo esse material, toda essa demanda sua. E automaticamente essa química e toda essa base energética, ela pode, por consequência, gerar uma série de psicossomáticas. Meus amiguinhos, olha que palavra bonita. Psicossomática, porque psico vem de psique, que significa mente. Soma significa corpo. Então a psicossomatização é uma ação da mente sobre o corpo do sujeito, projetando uma série de doenças. Por isso que das doenças mais comuns que a gente vê no sujeito reprimido é a gastrite. Mas exatamente por quê? Porque há um ato simbólico também de engolir as palavras, né? O sujeito fica comedindo, né, as suas palavras em prol de uma imagem de robustez e de intransponibilidade. E aí, no final das contas, né, meus amigos, o que sobra é doença. E o Marco já fez esses testes na vida prática dele. E o Marcão teve tudo que você imagina. Desde quando criança, doenças de pele diversas, né? A pele ficava literalmente com partes em carne viva, a ponto de ter que ficar passando aquelas pomadas, colocar uma gaze para proteger de bactérias, aquela coisa toda. Bem como também o que? As famosas síndromes, né? Síndrome do pânico, síndrome de burnout e etc. Então, geralmente, o homem, quando ele busca o divã do analista, o que ele faz? Ele passa primeiro pela experiência psicossomática. Ele paga para ver. Beleza, às vezes ele vai lá depois e melhora da doença.
Mas melhorando da doença, às vezes ele acha que agora está tudo certo. Que não há subcamadas desses mal entendimentos, né? E aí o que acontece? Reincide novamente a doença e aí ele vem de novo. Então o que acontece? Eu tenho algumas pacientes que mesmo após, né, nós deixarmos claro para elas que aquela demanda em si ela já foi suprimida, elas olham para mim e falam: não, mas eu gostaria de seguir terapeuticamente e preventivamente. E tranquilo, não há mal nenhum nisso, porque aí a terapia ela já vai caminhar para outros horizontes. Porque uma das coisas que o ser humano é pautado, meus amigos, é pela insatisfação. Isso é uma das coisas mais inevitáveis da existência humana, é a insatisfação e a angústia. O camarada falava: não, porque quem tem Deus não tem medo de nada, quem tem Deus é assim, tralalá. E eu falo para você, não é bem assim. O ser humano é um ser de profunda subjetividade, de questionamento, faz parte da natureza dele. Isso não significa ausência de fé, pelo contrário. Mas ele vai gradualmente o quê? Questionando as eventualidades da vida. Então é o que eu falo para os senhores, nesse dia cinza, né? Essa manhã cinzenta da cidade de Varginha, é que infelizmente os homens, em grande maioria, eles ainda são reféns de um substrato, né? De uma síntese cultural, que dentre todas as perversões, talvez a mais tóxica seja ainda o machismo. Porque o machismo, ele infelizmente, ele constitui na percepção do sujeito que ele tem certas vantagens com isso. E é evidente, os senhores sabem que, socialmente falando, o homem carrega inúmeras vantagens, principalmente no campo da responsabilidade. Porque não se exige tanta responsabilidade, tanto comprometimento dos homens. Não é mesmo? Quem nunca ouviu aí? O homem é naturalmente desorganizado, desleixado. O homem não gosta muito de estudo, não. É assim mesmo. O homem, ele não é infantil, não. É o jeito dele mesmo de brincar. Não, ele é infantil, muitas vezes. Ele é regredido. Então a gente não pode querer naturalizar o machismo. A gente não pode, por exemplo, naturalizar de que o homem é mais forte psicamente do que a mulher. Mesmo porque a natureza preparou a mulher, inclusive, para a maternidade, algo que talvez o homem não teria muito suporte químico para poder suportar. Ele poderia, às vezes, até levar, num caso de uma ficção, mas não teria a base química, cerebral, hormonal, para poder pegar e suportar certas pressões de ordem psíquica. Não é mesmo, meus amigos? Mas é assim, meus queridões. O que a gente quer então dizer com esse vídeo é o seguinte: de que não há mal nenhum do homem fazer terapia. O homem não demonstra fraqueza alguma fazendo terapia. Pelo contrário, ele mostra ser um sujeito
de uma identidade muito bem formulada. Porque ele vai contra tudo e contra todos os preconceitos para buscar a maior maturidade nas suas emoções. Isso é fantástico. Ele matura a sua mente. Porque não existe essa coisa de amadurecimento. Não tem pessoa madura. Tá? Nós só temos um Maduro na Venezuela. Nós falamos de maturidade. Maturação. Não é fantástico isso, meus amigos? Não é fenomenal? E o Marcão foi um cara que não somente encarou a terapia, que ainda encara essa análise, mas como também o Marcão estudou a psicanálise movido por esse encantamento. Porque não há coisa mais significativa na vida da gente do que a elucidação. E o que é a lucidez, meus amigos? A lucidez é justamente a presença da luz. E é o que a gente fala, quando você acende uma luz num quarto escuro, você não vai ver só o que você quer ver, você vai ver o quarto integral. Então, quando essa lucidez ela vem gradualmente no divã, ela brota ali no divã, a pessoa não está vendo só agora o lado que lhe convém, mas sim todos os lados. Então é muito comum dentro da terapia a gente falar, olha, mas tá bom, mas qual é a sua participação? Ou seja, qual que é o nível de culpabilidade sua nesses eventos? E uma das coisas fenomenais que a gente desenvolve muito em terapia é o reequilíbrio da própria percepção. Porque muitas pessoas, em cima de traumas, em cima de experiências que não são muito legais, o que essas pessoas fazem? Elas perdem uma noção de medida, de um ponto de equilíbrio, de medida, não somente de sentimento, como afetos, como relacionamentos. Não é fenomenal, meus amigos? Então, ou seja, vou dar um exemplo pessoal do Marco. O Marco teve uma família que inegavelmente o supriu de ordem material. Foi muito bom. Minha família não deixou me faltar absolutamente nada material. Mas, no entanto, por exemplo, principalmente a figura do meu pai, era um sujeito muito embotado, era um sujeito que não era carinhoso. E esses modelos, eles ficam tão introjetados dentro de nós, que quando alguém era carinhoso, não somente comigo, ou perto de mim, né? Você via ali, por exemplo, um pai carinhoso com seu filho, né? A minha tendência era utilizar a minha medida. E na hora que eu usava a minha medida, o que acontecia, gente? Fala a verdade. Eu falava, nossa, mas tá louco, tá mimando essa pessoa, vai ficar mal acostumado, vai ficar isso. Pra que essa doçura toda? Mas eu estava pautando na minha medida. E por isso mesmo, você vê algumas mulheres vindo ao divã e aguentando um sujeito salafrário, um sujeito sem vergonha, um sujeito machista, um sujeito que agride uma mulher fisicamente, moralmente, em vários níveis de assédio, e ela aceita. Porque muitas vezes, na medida dela, isso é o bastante, isso é o suficiente. Então, muitas das vezes, não teve muito contato com o afeto e acredita que aquilo é
mais do que o suficiente, muito mais. Aí você fala, por exemplo, de uma relação equilibrada, que a gente chama de normal. Aí a pessoa pega e fala assim: ah, mas isso não existe, isso aí é só coisa de novela, e blá blá blá. E não é bem assim. Então, quando eu recebia, por exemplo, o afeto dos meus pais adotivos, eu falava: desculpa, eu não estou acostumado com isso, né? E eu sentia estranho naquela situação. E não era assim, simplesmente eles olhavam para mim e falavam: não, isso aí é o jeito normal de se dar carinho para quem gosta. Quando a gente gosta, a gente dá carinho. Mas na minha medida, na minha percepção, nos meus traumas, né, não era assim que funcionava. Compreender, meus amigos? É assim. Mas então, meus amiguinhos, obrigado aí por vocês manterem, né, essa audiência. Alguém chama aqui, ó. Varginha não para, meus amigos. Muito obrigado a vocês aí que têm me ouvido pacientemente. Vou entrar aqui no push aqui, deixa eu ver ali. Vamos calibrar. Beleza. E eu já vou me despedindo. Então curte o vidinho, tá bom? Se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe. É isso aí, amiguinhos. Fui.